Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a tecnologia de cereais, né? A gente vem falando sobre os vegetais, né? E o cereal aí vai estar incluindo é, neste reino vegetal. E aí a gente vai começar hoje falando sobre a tecnologia de vegetais, o que é, para que serve, a sua importância, e depois a gente vai para os processamentos, tudo bem? Então, quando a gente fala sobre o cereal, a gente precisa entender, compreender que nós estamos num país que, que tem alto consumo e produção de cereais, né? E a FAO, ela prevê um aumento na produção de cereais no mundo em 2020, de aproximadamente 2% do que aconteceu em 2019. Óbvio, essa previsão normalmente é feita no final do ano, né? E como nós tivemos a situação da pandemia, é, pode ser que tenha alguma alteração nessa porcentagem, mas segundo estudos que já têm sido publicados ao longo desses meses, nós estamos enfrentando a pandemia, a produção de cereais não foi afetada. E no Brasil, a colheita deve chegar a 245 milhões de toneladas em 2020, tá? Então, sendo aí 2% a mais do que foi colhido no ano passado. Além disso, a gente precisa entender que a tecnologia de cereais ela vem para auxiliar, né, essa produção, desde a produção lá na fazenda, né, no campo, como também na produção para aumentar o prazo de validade desses cereais. Então, é muito importante o estudo da tecnologia de cereais para que a gente consiga compreender tudo aquilo que a gente tem em mãos e tudo aquilo que a gente pode fazer com esses cereais. Então, quando a gente fala dos cereais, né, a gente define cereais como as plantas cultivadas por seus frutos, do tipo cariópse, que são frutos comestíveis, normalmente chamados de grãos, e são, na maior parte, gramíneas, compondo uma família com mais de 6.000 espécies. Então, a gente tem aí uma grande quantidade de cereais presentes na natureza, tá? A gente também pode designar de uma forma mais simples como cereais são as sementes ou grãos comestíveis das gramíneas, tais como trigo, arroz, centeio, aveia, entre outros, tá? Os cereais vão ser produzidos em todo o mundo em maiores quantidades do que qualquer outro tipo de produto. E são os que mais fornecem calorias ao ser humano, na dieta, né? Então, por isso que dentro do curso técnico em nutrição, a gente precisa compreender um pouquinho sobre a tecnologia de cereais. Em alguns países em desenvolvimento, os cereais normalmente fazem parte de toda a dieta da população. Então, países normalmente menos desenvolvidos, né, ou que estão se desenvolvendo, o alto consumo de cereais é muito grande, tá? E aí a gente desencadeia alguns problemas de saúde, enfim. Mas a gente vai falar. O cereal não é de todo ruim, ele traz vários benefícios que a gente também vai falar aí ao longo da aula. Então, quando a gente fala da história, né, há 11.000 anos antes de Cristo é onde a gente tem os primeiros registros sobre os cereais, né? Desde então, o homem vem cultivando esses cereais como um dos alimentos básicos da sua alimentação. Desde a Idade da Pedra, né, os cereais têm sido um alimento-chave para o sustento do homem. E antes de serem introduzidos na Europa, eles foram cultivados por babilônicos, egípcios, gregos, e um dos maiores benefícios que foi trazido pelo cereal foi a possibilidade de ser armazenado durante todo o ano, diferente dos vegetais, que a gente não consegue esse tipo de armazenamento, né? Então, as comunidades primitivas começaram a semear e cultivar as suas próprias colheitas no mesmo local, ao invés de terem que mudar sempre. Por quê? Porque antes existia muito êxodo, muita movimentação dessas populações primitivas, né, dessas comunidades, e com isso, a partir do encontro e
do aprendizado, da produção dos cereais, eles começaram a se estabelecer em locais bastante fixos, tá? Eles pararam de mudar de terreno em busca de alimentação. Então, uma coisa que é muito importante, a gente tem aí datado em 9.000 antes de Cristo, o aparecimento dos cereais na Síria, tá? Aí a gente tem um que é muito especial, muito específico, que no Brasil a gente consome muito, tá? Então, que é o trigo, que a sua origem vem da Ásia, tá? E a gente tem registros aí de pães feitos no Egito de 20 a 30 séculos antes de Cristo. Então, faz muito tempo que o trigo, que os cereais estão presentes na nossa alimentação, tá? Então, os cereais são colhidos em todo o mundo, tá? Em todo o planeta. E desde o desenvolvimento da panificação, os cereais eles se tornam parte essencial da alimentação, mas também uma mercadoria para ser vendida e mesmo usado como moeda de troca. Então, esse cereal, ele começava a ser utilizado como moeda de troca. Eu te dou 1 quilo de farinha, você me dá 500 gramas de carne, enfim, né? De acordo com a moeda local e ali do que o trigo estava valendo naquela época. E aí, o trigo no Brasil, ele é trazido, né? A gente tem relatos, e a partir de 1534, a partir de Martim Afonso. Em 1737, no Rio Grande do Sul, a gente tem aí os imigrantes começaram a produzir o trigo, e na década de 70 a gente tem uma expansão da área de produção do trigo no Brasil, tá? O que acontece com relação aos cereais, né? Que é bastante importante a gente falar ainda quando a gente fala com relação à história. Então, a partir da Revolução Industrial do século XIX, o rendimento das culturas aumentou notoriamente e permitiu o desenvolvimento de novas técnicas de colheita, de produção, de armazenamento. E aí, a partir dos séculos XIX e XX, a gente começa a ter uma expansão gigantesca desses produtos de origem, desses produtos de cereais, tá? Incluindo principalmente o início da indústria dos cereais matinais. Não sei quantos de vocês vão lembrar, mas antigamente a gente tinha até mais consumo do que hoje, né? Daqueles cereais matinais, como, por exemplo, cornflakes, sucrilhos, entre outros. E é nesse século aí, século XIX, século XX, que começa aí a expansão, né, desses cereais matinais, e aí depois disso a gente tem a presença, hoje em dia a gente já tem a presença da aveia e de outros cereais, né, para que seja substituído e as pessoas possam ter uma alimentação que seja não somente rica em carboidrato, mas que tenha outros benefícios na sua alimentação, tá? Então, o que tudo acontece quando a gente fala da história? Essa evolução toda que acontece, ela acontece para quê? Para melhorar a alimentação da população. E aí, a partir disso, existe aí a elaboração, né, desses flocos de cereais, que para muitas pessoas fazem parte aí desde o início do dia da sua alimentação. Então, quando a gente fala dos cereais, eu falei cereais, a gente tem o trigo, o arroz, aveia, milho, cevada, centeio, sorgo, entre outros, né? E uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre os cereais é que eles têm algumas características, como eles são ricos em carboidratos, têm baixo teor de percebilidade e baixo teor de umidade. Normalmente, eles têm menos, né, do que se a gente for comparar, por exemplo, com uma fruta, com uma verdura, como uma hortaliça. Então, por isso que aí, querendo ou não, o seu consumo expande de forma muito ampla, né, e aí a gente tem a presença desses cereais aí na nossa alimentação. Então, além disso, quando a gente fala dos cereais, né, que é bastante importante, por mais que eles são ricos em carboidrato, eles são fontes de nutriente. Então, a gente tem presença de proteínas, a gente tem presença de vitaminas, tem presença de sais minerais, lipídios, e tudo aquilo que a gente precisa numa alimentação,
né? Além disso, se a gente consome esse alimento em forma integral, a gente também consegue obter a fibra que a gente precisa ali diariamente para melhorar a nossa digestão, para melhorar a nossa saúde. E esses cereais, eles podem ser consumidos de diversas formas, desde de um cereal matinal, que é consumido no período da manhã, mas também a gente consegue consumir como uma farinha, como um pão, e etc. Né? Então, a gente vai falar nas próximas aulas com relação a essas formas de consumo, processamento do trigo, entre outros. Então, quando a gente fala desses cereais, é muito importante a gente compreender como é esse grão, né? Então, o grão do cereal, ele normalmente ele é dividido em 3 partes, tá? Então, a gente tem o pericarpo, que é a camada mais externa e é rica em fibras, ou a casca. A gente tem o endosperma, que é a parte intermediária, onde tem a maior parte de fonte energética, que é composta por carboidratos e proteínas, e o germe ou embrião, que é a parte interna, que é rica em nutrientes, minerais e vitaminas. Então, nesse slide, a gente vai ter exatamente como que é aí um grão, como que ele é formado, o que vai ter presença, né? Aí vai ser um grão de trigo, tá? Mas, de forma geral, eles são bem parecidos. Então, ali na parte onde a gente tem o germe ou embrião, né? Ele corresponde a aproximadamente 2,5% do peso total do grão, tá? E normalmente ele é retirado da farinha. Por quê? Porque ele é rico em gordura, tá? Então ele é rico em lipídios. E quando até a gente olhar aqui, ó, vitamina B, vitamina E, ômega. Quando a gente fala de lipídio, das vitaminas de lipídio, a gente tem as vitaminas A, D, E e K. Essas vitaminas são ricas em lipídios, elas fazem parte, ou elas são lipídicas, na verdade, elas vão se misturar com a parte lipídica do alimento. Então, a gente consegue aí comparar, fazer a junção desses dois e entender que o germe é bastante rico em lipídios, tá? Além disso, ele vai estar sempre presente no núcleo, né, da semente ou no centro, e aí, a partir do germe, é que a gente consegue desenvolver uma nova planta. Então, é através do germe que vai gerar um novo trigo, que vai gerar uma nova árvore, né? Dependendo do que aquilo que a gente está falando. Já no endosperma, que é essa parte mais clarinha aqui, né? É onde nós vamos ter a presença de proteínas e carboidratos, que é o que vai ser como fonte de energia para a nossa vida, para a nossa saúde, no nosso dia a dia. Então, além disso, a gente também tem vitaminas do complexo B. No endosperma, tá? Ela é uma estrutura arenosa ou farinosa, tá? Ou feculenta, que a gente também pode falar, que vai envolver o embrião. O que é o embrião? O germe, que vai proporcionar os nutrientes necessários para o desenvolvimento, então, do embrião, tá? O endosperma, ele equivale a 83% do peso do grão de trigo, tá? E normalmente é onde fica a parte da farinha branca. Então, é aqui, nessa parte mais clara, onde a gente tem a farinha branca, tá? Que está presente aí nos grãos. E aqui também é onde a gente tem a maior parte de presença de proteínas do grão. Então, é onde a gente mais vai encontrar proteínas, tá? Além de ferro e vitaminas do complexo B. E aí, nessa parte mais exterior aqui, a gente tem a parte marrom, né? Que a gente vai falar que é o farelo ou a casca, que é a camada mais externa do grão, tá? É rico em fibras, ele apresenta uma certa dureza, tá? Por que ele apresenta essa dureza? Porque ele precisa proteger o grão. Então, além de ser rico em fibras, ele também vem como proteção para o grão e para aquilo que tem ali presente dentro dele, tá? Ele é formado, então, por fibras vegetais. Quando a gente fala rico em fibras, eu creio que vocês entendam o que é,
Mas quando a gente fala que é um alimento rico em fibras, é um alimento que vai ter uma estrutura que o organismo não consegue absorver, né? Que vai se juntar ao bolo fecal, as fezes, e aí vai pesar esse bolo fecal e aí a gente vai conseguir eliminar mais facilmente as fezes, com isso, carregando as impurezas do nosso organismo, a quantidade de gorduras que estão excedentes ali na nossa alimentação também, tá? Além disso, só para vocês saberem, a caça representa 14,5% do grão de trigo, tá? Ou de outros grãos, aproximado, tá, gente? Porque se for outro grãos, ele muda um pouquinho aí as suas características, tá? E é quando eu faço uma farinha integral, eu utilizo todas essas partes para fazer a farinha, tá? E por isso que a farinha integral normalmente é mais escura. Além disso, contém uma grande quantidade de vitaminas e também da presença de material celuloso ou dessa fibra, além da presença de proteínas, tá? E aí, uma coisa muito importante quando a gente fala dessas características, quando a gente vai trabalhar com pães, né? Normalmente a gente utiliza só essa parte branquinha aqui, que é o endosperma, tá? E acho que é isso. E aí a gente precisa pensar na composição química do grão. Então, isso daqui é a estrutura, né? Morfologia do grão, tá? E aí a gente tem a composição química do grão. Então, quando a gente fala do grão, os grãos de cereais, eles vão conter amido, né? Então, vai ter uma grande concentração de amido, e esse amido é o componente principal presente nesses cereais, tá? Nessa alimentação humana. O germe, né, da semente, que é o que vai conter, vai ter a presença de lipídios, normalmente é o que é utilizado para fazer a extração de azeite e de óleos. Então, por exemplo, a gente vai ter o óleo de soja, é dessa parte, é da parte da semente do trigo que a gente faz ali, faria o óleo ou o azeite, tá? Sempre de um cereal para outro, no caso do germe, vai alterar aí a quantidade, tá? Então é bastante interessante a gente estudar daí específico com relação a cada um dos grãos que a gente tem, né? E aí a semente, ela além, né, da casca também ter a presença da fibra dietética na própria semente, tá? Ela vai ser no próprio grão, ele vai ser envolvido por essa casca, né? Que é formado em quase que sua grande totalidade por celulose e é parte componente fundamental da fibra dietética. Além disso, a gente tem um que é super, mega, hiper falado, que eu acho que é mais falado do que qualquer outra coisa quando a gente fala de cereal ou de pão, enfim, que é o glúten, tá? Que é o quê? O que é o glúten? O glúten nada mais é do que uma proteína que está presente no grão de trigo e da maioria dos cereais, tá? E apesar dele ser rico em glúten, tá? O, a, o grão, ele tem escassa quantidade de aminoácidos, como, por exemplo, a lisina, que é um aminoácido essencial e que a gente não consegue absorver, a gente não consegue produzir. Na verdade, nós precisamos comer alimentos que são ricos em lisina para ter aí alguns cuidados com a nossa saúde, como prevenção de osteoporose, tratamento e prevenção das úlceras bucais, melhore o funcionamento do sistema imune, reduz a ansiedade e o nervosismo. Isso daí são fatores que eles falam que a lisina auxilia, tá? Então é importante a gente comer. Ah, vou comer trigo, vou comer um cereal. Então, o que eu posso comer para suprir a falta que a lisina pode nos dar, tá? Pode ter, porque a gente não consumiu. E quando a gente fala ainda do glúten ou da proteína presente nos grãos, nos cereais, tá? No caso do trigo, ele é indispensável, gente. Na verdade, na produção de pães, bolos, entre outros, é indispensável a presença do glúten. Por quê? Porque o glúten ele tem
o papel de gerar elasticidade e expansividade na nossa massa. Então, a gente não consegue comer um pão com as mesmas características de um pão de trigo se eu fizer com milho. Não vai, infelizmente, não vai ser igual, tá? Então, muitas pessoas falam que glúten faz mal, faz mal, faz mal, faz mal. Mas, na verdade, algumas pessoas têm problema com glúten. O restante da população não tem. Então, não tem o porquê não comer, tá? E, além disso, o glúten, ele é um coadjuvante importantíssimo na produção de pães, massas e bolos. Tudo bem? Ainda falando da composição, né? Quando a gente fala, então, das proteínas, né? As proteínas do grão de cereais, ela tem baixo valor biológico, tá? E baixa quantidade de lisina e metionina, tá? Já no caso da cevada, aveia e centeio, a gente já tem baixas quantidades de amido e altos valores de lipídios. Então, a aveia, ela não vai ter muito amido, mas ela vai ser rica em lipídios e, consequentemente, vai ter presença de outras vitaminas e outros minerais. Ainda falando da composição, né, química do grão, é importante a gente entender que o processamento ele vai afetar a composição química e o valor nutricional dos produtos preparados com cereais, tá? Então, quando a gente utiliza processamentos, independente de quais sejam, alguma alteração vai ter. A gente não vai ter ele ali 100%, como se a gente estivesse tirando da planta mãe e consumindo ele cru, tá? Mas ninguém come trigo cru, por exemplo. Os nutrientes, eles estão distribuídos de modo heterogêneo, tá? Então, de modo diferente, nos diferentes componentes do grão. Então, quais são os componentes do grão? Germe, endosperma, revestimento da semente, diferentes cascas que recobrem esses grãos ou cereais, tá? E uma coisa que é muito importante, não existe padrão uniforme para os tipos diferentes de cereais, ou os diferentes tipos de cereais. Isto é, quando eu falo, por exemplo, do caso do trigo, eu vou ter uma quantidade de carboidrato, de proteína, enfim. Quando eu falo do milho, eu vou ter outra quantidade. Então, por isso que eles não têm um padrão uniforme para esses diferentes tipos de cereais. Mas, de forma comum ou geral, tá? Os cereais vão apresentar a seguinte composição química. Então, o amido, que é o principal constituinte dos grãos, eles vão estar ali presente nos grãos dos cereais de 75% a 80%, tá? Vai depender do grão, do cereal. Nós vamos ter de 10% a 15% de proteína. De lipídios, vai depender de qual cereal que nós estamos falando. Então, por exemplo, trigo, centeio, cevada e arroz, a gente tem aí de 1 a 2% de lipídio presente ali na sua quantidade, né? O milho e a aveia já vão ter de 4 a 6%. E quando eu falo do trigo, a maior concentração de lipídio está no germe, tá? Não está presente nas outras partes. Ela está presente no germe do trigo, tá? Do grão. Além disso, né? O trigo, ele vai ter, os grãos vão ter presença de minerais, que normalmente vão estar concentrados nas camadas externas do grão, que é na parte fibrosa, tá? Então, a gente tem presenças aí de fosfatos, sulfatos, magnésio, cálcio, fósforo, cloro, sódio, enfim, ferro, manganês, zinco e vitaminas, tá? Que a maior concentração está presente no germe e no aleurona, e no grupo B, nas vitaminas de complexo B, e no caso do germe de trigo e na aveia, a gente vai ter presença aí dos tocoferóis, que são antioxidantes, que auxiliam aí diversas partes da nossa saúde, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre a composição química, então, do grão dos cereais.
Então, quando a gente fala do amido, né, que a gente já falou um pouquinho sobre o amido, eu preciso entender o que é o amido, né? Então, o amido, na verdade, é um carboidrato presente nos grãos, tá? Vão ter vários grãos, e ele é formado por amilose e amilopectina, que são essas duas cadeias, né, químicas, que vão formar aí o meu amido, tá? Opa, voltou. Nossa, voltou mais. Além disso, ele é encontrado de forma ampla em plantas e em algas, tá? Também podem ser encontrados em bactérias, bolores e leveduras. E a gente tem como exemplo aí dos de amidos, né? Onde que eles vão ser encontrados? A gente pode encontrar então os amidos no milho, na mandioca, no trigo e na batata, tá? Então a gente tem aí uma grande a gente pode encontrar aí amido em vários locais e não somente no trigo, como muitas vezes a gente pensa. Então, a gente tem, por exemplo, a marca super mega hiper famosa de amido, né, que a gente tem no mercado e que a gente usa, como que é o nome? Maizena. A maizena, ela é o quê? É um amido de milho, tá? E normalmente o amido de milho não tem presença de é, glúten, tá? Então, isso também é bastante interessante. Então, eu consigo aí utilizar, dependendo para o fim que eu vou utilizar o meu amido, né? Para que eu preciso aí de uma farinha ou de um cereal, eu consigo utilizar esses, esses vegetais para obter aí o amido, tá? Agora, se for amido do trigo, já tem um problema que daí eu não consigo garantir que ele não vai ter glúten. Tudo bem? Alguma pergunta por enquanto? Então, e aí a gente tem outras dois nomes que a gente utiliza, no caso, é, muitas vezes a gente pode estar se confundindo, né? Que é o amido ou a fécula, tá? Então, quando eu falo de amido, eu estou falando de um produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis dos vegetais, tá? Então, normalmente é ali um pozinho branco que vai estar presente nos meus cereais. E a fécula já é o produto amiláceo das partes subterrâneas comestíveis, raízes, tubérculos ou rizomas, tá? Por que é importante eu saber disso? Porque cada um tem um fim e eu vou utilizar, e cada um é formado de uma forma, tá? Então, o amido ou a fécula, eles são formados pela fotossíntese, tá? E são guardados ou depositados nos órgãos de reserva sob forma de grânulos. Então, a gente tem ali grãos que vão se depositar aí nesses órgãos de reserva, que cada um vai estar presente em um local, tá? Cada vegetal tem um local e vai sempre depender da espécie. Então, o seu tamanho, a sua dimensão, a sua característica sempre vai ser influenciado de acordo com a espécie que a gente está falando. Então, se é de mandioca é de um jeito, se é de milho é de outro jeito, se é de trigo é de outro jeito e assim por diante. Tudo bem? Além disso, ainda falando da composição aí do trigo, né? Quando a gente fala, então, da composição ainda do trigo, não, dos grãos, né? A gente tem a presença do quê? A gente tem a presença das proteínas. E no caso desses cereais, a gente pode ter a presença das albuminas, das globulinas. Então, as albuminas, a gente consegue solubilizá-las em água, tá?
As globulinas eu consigo solubilizar em soluções salinas, então que tem presença de água e sal. As prolaminas eu já faço a solubilização em álcool. E as gluteninas, elas são insolúveis parcialmente, e são parcialmente solúveis em soluções ácidas ou soluções alcalinas, tá? Então, quando eu falo de soluções ácidas, por exemplo, vão ser em ácidos, por exemplo, um ácido cítrico. Por quê? Porque vai quebrar aquelas redes ali presentes, vão quebrar as redes presentes ali na glutenina, e aí eu, por causa da ação ácida, e aí eu consigo solubilizar essas proteínas, tá? Então é bastante importante a gente também saber que existe diversos tipos de proteínas presentes nos meus grãos, tá? Que são aqueles 15% ali, eles podem ser divididos entre eles. A glutenina, ele é uma situação que se a gente, por exemplo, fizer uma massa de pão e depois lavar o pão com a água, a única coisa que vai sobrar ali no final, que está misturado com a água, é a glutenina, que muitas vezes a gente nem sabia que era isso, tá? Então isso também é bem legal. Sabe aquela parte que às vezes a gente faz um pão numa bacia e aí a gente vai lavar e parece que não dissolve? É normalmente a glutenina que não está solubilizando, tudo bem? E aí, ainda falando sobre os cereais, né? Então, a gente designar os cereais da seguinte forma: a gente designa o cereal pelo nome do cereal ou do derivado do cereal, seguido de sua classificação. Então, por exemplo, eu tenho um arroz, então é um arroz extra longo, é um arroz inflado. A gente vai falar um pouquinho dessas classificações. Então, o que é isso? Então, é um arroz, o produto é o arroz, mas qual que é o tipo? Então, isso eu tenho que colocar esses dois nomes para designar o meu cereal, tudo bem? Além disso, a gente também, quando a gente vai rotular, guardar, armazenar esses cereais, né, que é o que normalmente vem aí da indústria, das empresas, a gente tem que rotular eles da seguinte forma: a gente rotula qual é o cereal de origem e qual é a sua classificação, da mesma forma que na designação dos cereais. Então, aveia laminada, aveia laminada instantânea, trigo inflado, arroz curto, flocos de milho e assim por diante, tá? E aí a gente vai ter a classificação dos cereais. Então, de forma geral, a gente classifica eles de 4 formas, tá? Então, a gente vai ter aí os cereais inflados, que a gente inclui, inclusive, as pipocas, tá? Que são aqueles que são obtidos por um processo adequado mediante ao processo de rompimento do endosperma e os grãos se inflam. Então, quando a gente coloca lá a pipoca para estourar, o que acontece? O calor infla ali o endosperma, né? O grão, ele vai inflando e aí vai romper esse endosperma e aí a gente tem aquela coisa bonita que eu acho lindo, pipoca, tá? E além disso, podem conter ou serem recobertos de outras substâncias. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pipoca caramelizada, tá? Então, isso também é possível. Depois disso, eu vou ter os cereais laminados, cilindrados ou rolados, que são aqueles que são obtidos de grãos com ou sem tegumentos e laminados por processo adequado. Então, eles vão ser laminados, vão ficar fininho, tá? Depois disso, eu vou ter os cereais em flocos ou flocos de cereais, que são os cereais obtidos livre do seu tegumento, cozidos, e podem ser adicionados de extrato de malte, mel, xarope, sal ou outras substâncias comestíveis, além de poderem se apresentarem secos, laminados ou tostados. Então, eu posso ter uns cereais em flocos laminados, tá? Cereais em flocos tostados, secos, enfim. Então, a gente também consegue aí misturar
alguns tipos de cereais, tá? Além disso, eu tenho cereais pré-cozidos ou cereais instantâneos. São aqueles cereais que são obtidos com ou sem tegumento, são pré-cozidos e depois secos por processo adequado e são apresentados de diversas maneiras, tais como inteiros, laminados, flocos ou até mesmo em forma de farinhas. E por que a gente precisa saber, né, essa classificação? Para a gente saber quais são os processos e ou o que cada um desses cereais podem me apresentar ou resultar, tá? Quando eu falo de tegumento, tá? Só para vocês saberem, normalmente é a parte que vai revestir e envolver o grão, tá? Como, por exemplo, a casca ali, que está ali presente no cereal, tá? Então, eu trouxe para vocês não ficar perguntando o que é tegumento, o que é tegumento. Então, gente, essa é a primeira parte da aula, tá? Sobre cereais. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre o que é, qual é a sua composição. E até eu espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, só me mandar, né? E até logo. Um abraço a todos.